Sejam bem-vindos ao 13º Encontro dos Pós-Graduandos do IMEC. Nós vamos iniciar hoje o nosso evento aqui. Esse evento se iniciou em 2004 e o propósito foi proporcionar um momento de interação entre os alunos de pós-graduação, tanto da matemática quanto matemática aplicada e estatística, além de a gente poder divulgar nossas pesquisas, certo? Esse ano nós vamos contar com 12 palestras plenárias, 3 palestras de divulgação dos patrocinadores do nosso evento, um mini curso, 20 apresentações orais e as sessões de pôsteres que vão acontecer durante o coffee break. Tá? Além disso, nós vamos fazer homenagem para 2 pessoas, a primeira delas a dona Zefa, da seção de apoio operacional do IMEC, e também a nossa amiga, ex-aluna aqui do IMEC, Tatiana Rocha, que recentemente faleceu e defendeu sua tese de doutorado envolvendo o tratamento de câncer, que foi justamente por isso que ela faleceu. Então, nós gostaríamos aqui de registrar e agradecer a presença do professor Chico, o diretor do IMEC, né? O professor Paulo Rufino, no próximo diretor do IMEC, a professora Nancy Garcia, pró-reitora de pós-graduação e presidente dessa comissão organizadora, que foi fundamental para a realização desse evento. E além da presença dos coordenadores de pós-graduação, Gabriela Planas, da matemática, o professor Jorg, que ainda não chegou, que é da matemática aplicada, e o professor Filidor Labra, da estatística. Além dos professores, membros da comissão científica, professora Sandra e os demais. Também agradecemos os alunos, presença dos alunos e servidores aqui do IMEC. E gostaríamos também de agradecer os patrocínios do IMEC, Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica, da Associação de Pós-Graduandos do IMEC, o PG, da empresa SAS, da ClearSale, do Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria, CPIC-CMEI, da Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada e Computacional, SBMAC, e da Uptime Idiomas, a Escola de Idiomas. Nós gostaríamos também de agradecer o apoio da Escola Nacional de Ciências Estatísticas, a ENSE, pelo financiamento da palestra da professora Denise Pitts, e da Cengage Learning, da Blusher, da Sociedade Brasileira de Matemática, a SBM, né? E a SBMAC pela doação de livros e brindes que vão ser dados aos finais das palestras. Por fim, nós gostaríamos de agradecer também a presença dos alunos de graduação e pós-graduação, não só desse instituto, mas de todos os outros. Nós recebemos inscrições de diversos lugares, não só aqui do IMEC, né, da física, de outras universidades. E nós esperamos que vocês gostem do evento desse ano e que aproveitem o máximo. Nós vamos dar início ao nosso evento, chamando para compor a banca o professor, a mesa. A defesa está próxima, então já estou procurando. O professor Chico, o professor Rufino e a professora Nancy. Posso falar então para a professora Nancy, primeiramente. Boa tarde a todos. Agora há pouco eu descobri o quanto o tempo passa rápido quando ele falou que é a 13ª edição do Congresso. Eu lembro quando foi a primeira edição, depois a segunda edição, e a gente não sabia se o Congresso ia vingar, porque é difícil você
colocar um congresso, um evento que tenha realizações anuais e que tenha continuidade numa qualidade e regularidade dessa forma. Então, eu fico muito feliz, fico feliz de ser a presidente da comissão organizadora desse ano. Eu quase não fiz nada, toda a comissão organizadora foi muito boa, muito eficiente e montaram um programa de alto nível. Né? Para vocês que estão começando na vida acadêmica, essa é uma grande oportunidade de vocês interagirem com os pares. Os congressos são realmente o local onde a gente monta a nossa rede de contato. E a rede de contato que a gente faz durante o mestrado e doutorado acompanha pela vida toda. Posso garantir que hoje eu não seria pró-reitora de pós-graduação da Unicamp se eu não tivesse a minha rede de contatos que eu fiz durante a pós-graduação e na participação de congressos. Então é muito importante que vocês se lembrem de que essa é uma oportunidade única, que vocês devem aproveitar bastante, interagir com os colegas, interagir com os palestrantes, pesquisadores que vão vir aqui para contribuir com vocês. Então, em nome da Unicamp e em nome da comissão organizadora, eu dou boas-vindas a vocês. Boa tarde a vocês. Para quem não me conhece, eu sou o Chico, diretor aqui do IMEC, até o dia 12 de novembro. E eu já dou aqui as boas-vindas ao professor Paulo, que será o diretor do IMEC a partir do dia 13. Ou eu estou enganado e o meu mandato acaba no dia 11, o dele começa no dia 12. Não sei exatamente qual é a data. Se o dia 12 é o meu último dia, é o primeiro dele. Mas o importante é que nós dois estamos aqui para mostrar para vocês quão suave é essa transição. Né? O professor Paulo vai ser, sem dúvida, um diretor do IMEC melhor do que os que o antecederam. E nós dois estarmos aqui é só uma mostra do compromisso que a direção do IMEC tem com esse evento. Eu queria parabenizar a comissão organizadora desse ano, que assim como as comissões dos anos anteriores foi extremamente eficiente, competente, fez tudo sempre da maneira mais perfeita possível. Quando eles iam conversar comigo, eles já tinham todas as informações, absolutamente todas as informações planilhadas, tudo muito organizado. E essa eficiência da comissão é a garantia, a segurança de que a gente tem de que essa que é a 13ª vai ser só a que antecedeu a 14ª, né? Então, é a garantia de que esse evento vai se perpetuar aqui no IMEC. Eu tive a oportunidade de acompanhar 4 desses encontros e o Paulo vai ter a oportunidade de acompanhar os outros 4. Como a Nancy disse, olhando o programa, a gente percebe que esse encontro é excelente e, além disso, também citando o que a Nancy falou, essa é a oportunidade que os alunos têm de expor os seus trabalhos para os colegas, o que é muito importante para o crescimento pessoal dos pesquisadores e, principalmente, de assistir o trabalho dos colegas e de convidados, o que certamente enriquecerá os conhecimentos da própria pessoa, mas ajudará nesse estabelecimento de um vínculo com outros pesquisadores, porque quando vocês terminarem aqui a pós-graduação, possivelmente irão para outras universidades, ou a maior parte irá para outras universidades, ou empresas, alguma coisa assim, e a manutenção desse vínculo entre pessoas de universidades diferentes, ou pessoas da universidade com pessoas de empresas, é essencial para que a pesquisa desenvolva no país. Então é um prazer, como sempre foi, estar aqui na abertura do encontro. É uma pena que eu não consiga acompanhar o encontro como um todo. Quem sabe no ano que vem, com o Paulo assumindo as batatas quentes da diretoria, eu tenha tempo para estar sentado aí assistindo o encontro, que é sempre muito divertido. Então eu agradeço a presença de todos vocês, dou as boas-vindas e espero que esse
encontro, o 13º, seja particularmente interessante. Obrigado. Boa tarde a todos, aos alunos do IMEC, aos que vieram de fora, da Unicamp ou mesmo de outras cidades. Quero parabenizar a comissão organizadora e agradecer mais uma vez esse convite honroso de fazer parte aqui da mesa. Eu vou dizer, de fato tem uma chance muito grande que daqui um mês ou perto disso eu vou assumir a direção, mas tem ainda que ser confirmado, etc. Né? Tem a posição do reitor, mas também não podemos cruzar os braços e fazer de conta que não está nada acontecendo. De qualquer maneira, eu posso conversar aqui com vocês. Como ex-coordenador de pós-graduação do IMEC, eu quero deixar umas palavras aqui para vocês. Inclusive palavras de comprometimento. O Chico disse muito bem, assim, a presença dele, minha, até da professora Nancy, como pró-reitora de pós-graduação, é uma presença de comprometimento, de mostrar a importância que esse evento tem, né? Esse é um evento típico que a gente quer apoiar, esse e outros eventos cientificamente relevantes. É um exemplo típico do que a gente quer que vocês sejam. A gente quer que vocês sejam cientistas independentes, que cresçam, que sejam agressivos cientificamente, né? Que sejam ambiciosos. O IMEC é um instituto que tem vários talentos, vários pesquisadores, muitos, para não dizer todos, uma potência científica aqui dentro, que vocês têm a oportunidade de conviver diariamente com esses professores. Muitos alunos extraordinários que vão ser a próxima geração de lideranças na ciência, ciências matemáticas em geral, incluindo aqui estatística. Então, isso é uma coisa que já é boa e a gente gostaria de que estimulasse, que fosse ainda melhor nesse sentido. A gente gosta de fazer isso, então vamos ser ainda mais ambicioso. Ao invés de fazer um resultado um pouco mais superficial, a gente consegue fazer alguma coisa um pouco melhor? Consegue ser ainda mais ambicioso? Consegue. Isso traz inclusive mais satisfação para o trabalho da gente. Você se sente mais realizado, o grupo se sente mais realizado, você se sente mais integrado, você sente mais orgulho pela instituição onde você está fazendo sua pós-graduação. No caso, para a maioria aqui são alunos do IMEC, venham de onde for, é uma coisa que você carrega, você eleva a sua instituição quando você tem essa postura firme, séria, de ser ambicioso cientificamente. Tá? Como pessoa, sempre torço, claro, como sempre, mas cientificamente a gente vem aprendendo a ser cada vez mais agressivo. Né? Eu quero só lembrar que as ciências matemáticas em geral no país vem mudando muito, que há 40, 50 anos atrás, a gente costumava resolver problemas que quem dizia que os problemas eram importantes ou não vinha de fora, vinha de países do primeiro mundo. Tem muitas áreas hoje em ciências matemáticas que quem disse o problema é importante ou não é, somos nós aqui do Brasil. Tem muitas áreas que nós somos liderança no mundo inteiro, então a gente dita nossas próprias regras. Esse é um problema importante? É importante, é relevante, então vamos correr atrás dela. Tá? Então isso é uma forma de a gente melhorar a nossa autoestima científica e correr atrás de uma coisa que já é boa, correr atrás de uma coisa que fique ainda melhor. E a gente está contando com a geração de vocês, tá? Para fazer mais um salto para cima, mais um salto qualitativo nas ciências matemáticas aqui. Eu digo isso englobando matemática aplicada, estatística. E para isso eu conto com o apoio além de vocês, o apoio da reitoria, da pró-reitoria de pós-graduação, com a Nancy, com a professora Nancy, que eu tenho certeza está do nosso lado. Então é isso, eu quero desejar para vocês um bom evento. De fato tem 2 palestras que eu já reservei, eu ainda não estou nessa roda viva da reitoria, eu já reservei minha agenda e vou assistir 2 palestras com vocês. E mais uma vez, parabéns para os organizadores, sucesso e que seja muito proveitoso essa semana para todo mundo. Obrigado. Então, não é assim, nós encerramos esse momento de solenidade.
E antes de começar com a palestra do professor Carlini, eu gostaria de dar alguns avisos, né, que durante essa semana. Ao final de todas as palestras serão sorteados livros que foram doados pelos nossos apoiadores, né, SBMAC, SBM e afins. E ao final da última palestra do dia vai ser sorteado um aramate, que é aquele bichinho da SBM que eles doaram pra gente, tá? Então, ao final de toda a palestra do dia, eles vão sortear um aramate, tá? Esse sorteio ele vai ser válido apenas para os inscritos no evento, tá bom? Boletim digital do evento, resumos e outras informações estão disponíveis no site do Equipós. Na palestra da escola Uptime, que vai ser na quarta-feira às 5 horas aqui no auditório, nós vamos ter um sorteio de uma bolsa de estudos e além disso, todos os inscritos no evento que preencherem o formulário e deixarem na urna que está lá fora, vão ter automaticamente 15% de desconto nos cursos de idiomas da Uptime. Na palestra da SAS, que vai ser na terça-feira às 5, e da ClearSale, que vai ser na quarta-feira às 1h30, vão ter sorteio dos materiais fornecidos por essas empresas. Na terça-feira às 3h30, nós vamos fazer a foto oficial do evento e a gente conta com a presença de todo mundo para registrar esse momento, tá? Na quinta-feira, nós vamos fazer a confraternização do evento na Salsa com Arri, a partir das 7 horas. Para mais informações, eu peço que vocês procurem algum membro da comissão organizadora, que sempre vai estar identificado com essa camiseta cinza, escrito organização. Nós temos aqui a Liz, a Pamela, eu, e espalhados por aí vão ser mais alguns. Então, para qualquer dúvida, procure um de nós, tá? Bom, além disso, eu gostaria de aproveitar a oportunidade de ressaltar a importância que é ter esse evento durante os anos, para que ele não morra a partir dos anos. Eu, por exemplo, vou sair no comecinho do ano que vem, então provavelmente não vou fazer parte das próximas comissões. Muitos de nós aqui também estão na mesma situação. Então a gente reforça essa importância das pessoas que estão ingressando agora, que entrem na comissão organizadora, participem, para que esse evento, esse momento de integração entre os alunos, entre professores, não morra. Então, aqueles que tiverem interesse, por favor, procurem um de nós também, que a gente vai dar o caminho, vai dar a direção, não vai ser nada assim, uma bomba, batata quente na mão, a gente vai dar a direção para sempre garantir os eventos dos próximos anos, tá? Então, vou passar a palavra para a Pamela. Bom, boa tarde. Eu queria uma salva de palmas para a nossa mesa e agradecer muito pela presença deles aqui. Obrigada. E agora a gente vai iniciar a palestra de abertura com o professor Carlini. Carlini já pode se aproximando. O professor Carlini Lavô tem graduação em matemática pela Unicamp, doutorado em computação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pós-doutorado em computação quântica pelo Laboratório Nacional de Computação Científica. E aí tem mais coisa, né? Está desorganizado aqui, vou ver. Aqui. Está do lado de trás da folha, gente. Detalhe. Ele possui livre docência em combinatória pela Unicamp, é professor titular e atualmente é o presidente da Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada e Computacional, que é a SBMAC. Em 2014, recebeu premiação do artigo notável pela ACM Computing Reviews, do periódico Cian Reviews, pesquisa na área de geometria de distâncias, álgebra geométrica, geometria de proteínas, computação quântica. Convidamos agora o professor Carlini Lavô para proferir sua palestra intitulada Matemática e Problemas Complexos. Palmas para o Carlini. Boa tarde, pessoal. Bom, com extrema alegria, muito honrado que eu estou aqui
muito honrado de verdade, principalmente por ser um ano especial, né? O ano que o Brasil atingiu o topo da pesquisa em matemática, entrou para o grupo 5, um grupo super seleto. É o ano dos nossos 50 anos aqui do IMEC. É o ano que a SBMAC comemora 40 anos. Há pouco tempo tivemos o CNMAC. Então, eu me sinto muito honrado por estar aqui. Agradeço o convite e, como foi falado pela mesa, ou a banca, né? O comitê organizador está de parabéns. É um evento super importante, como a Nancy falou, porque é num momento como esse que a gente conhece alguns colegas, né? Se não tiver eventos como esse, a gente pode passar os 4 anos aqui do doutorado, ou os 2 anos da graduação, e conhecer só os nossos amigos de sala. Então, é num momento como esse que a gente conhece um pouquinho, amplia a nossa visão da matemática e conhece as pessoas. E a rede de contato que a Nancy falou é uma coisa fundamental. Para quem ainda não sentiu que isso é importante, guardem essa ideia, porque cada vez vocês vão sentir como a rede de contatos é uma coisa importante para o resto da vida. Bom, eu, como seguindo a pontualidade do nosso diretor, é sempre exigida no colóquio do IMEC, como falta apenas 3 minutinhos, eu acho que a gente podia esperar, porque caso alguém queira chegar para a palestra, né? Tudo bem? Se vocês não se... E aí é o horário que eu vou tirar a água do joelho rapidinho, tá bom? Quem quiser fazer isso também. Gente, não esquece de assinar a lista de presença, que é a partir dela que a gente vai fazer o sorteio, tá bom? Tá calor ou impressão minha? Alguém está achando que está frio? Não. Nenhum, né? Então vou diminuir um pouquinho a temperatura, tá bom? Bom, eu não vou me opor, eu acho que pode até ser mais interessante se vocês fizerem perguntas durante a minha fala, tá bom? Se a organização não se opõe, eu não tenho nenhum problema. Eu até acho que fica mais interessante, evito vocês entrarem em sono profundo, né? E não se preocupe que se a coisa ficar muito, se interromper muito, eu corto e a gente continua, tá bom? Mas sintam-se inteiramente à vontade, se por acaso quiserem fazer alguma pergunta durante a fala, tá bom?
Então, para passar aqui, né? Antes de eu começar a palestra em si, eu vou dividir com vocês algumas reflexões que eu acho que é importante, principalmente para o pessoal que está no doutorado, que está começando a vida científica, né? Então, essas primeiras reflexões é uma coisa que eu estou começando a fazer, então eu vou dividir com vocês. Se vocês não concordarem, sintam-se à vontade, tá? De certa forma, foi uma preocupação que eu tive pelo fato de considerar esse momento muito importante e também pensando quando eu estava aí, eu era aluno do doutorado, talvez eu queria ter ouvido um pouquinho das coisas que eu vou falar aqui, um pouco da experiência, né? Eu cheguei aqui em 2005, portanto, na segunda edição do evento. O título da palestra, para quem não leu o resumo, só viu no que está escrito, pode ser qualquer coisa, né? Mas eu me refiro aí a, quando eu falo problemas complexos, são os problemas que vêm fora da matemática. Podemos enxergar a divisão clássica entre o matemático puro e o aplicado, ou matemático impuro, né? Como o matemático puro foca em problemas dentro da matemática e o matemático aplicado foca em problemas fora da matemática, mas que traz para dentro da matemática. É uma maneira bastante grosseira de enxergar essa divisão clássica. Mas vamos ao resumo, né? O que eu disse no resumo, em relação a problemas complexos, é o seguinte: eu vou tentar argumentar, durante a palestra em si, o que eu considero que é importante para resolver, ou para pelo menos atacar problemas complexos do mundo real, ou do mundo fora da matemática. Então, a primeira coisa, obviamente, é o... Opa! Como é que volta aí, não? Então, obviamente, a primeira coisa é o conhecimento matemático. Sem conhecimento matemático, a gente não consegue trazer um problema fora da matemática para dentro da matemática. A segunda coisa é a disposição, eu diria também a capacidade para dialogar com os cientistas da área original do problema. E a terceira coisa é o desenvolvimento de métodos computacionais para resolver a representação do problema que estava fora da matemática para dentro da matemática, ou resolver computacionalmente um modelo matemático. Tá bom? E tudo isso eu vou ilustrar não só com blá blá blá, mas com um problema real fora da matemática, que está relacionado à indústria farmacêutica e, de forma específica, relacionado ao desenvolvimento de novos medicamentos. Bom, para ter uma ideia da força e do poder da indústria farmacêutica, ela, em termos de valores no mercado internacional, está na segunda posição, só perde para uma outra. Alguém arriscaria dizer qual é essa outra? A indústria bélica. A indústria bélica que está no topo, é quem mexe mais, movimenta mais recursos depois da indústria farmacêutica. Então, é uma indústria super importante. E, para quem nunca ouviu falar, por que eu estou falando sobre isso, quando se deseja desenvolver um novo medicamento, aparece um problema geométrico. Esse novo medicamento tem que se encaixar em uma outra molécula, em geral uma molécula de proteína, que está envolvida em alguma doença ou em algum processo químico que se deseja atacar. Então, aparece um problema geométrico, ou um problema matemático. Tá? Antes de falar exatamente sobre isso, vamos falar um pouquinho aí sobre essas três coisas aqui, né? Cada uma delas tem a sua complexidade e poderíamos falar uma palestra inteira só sobre um desses itens. Vamos começar pelo segundo. Na verdade, eu acho que é o mais complicado, porque nós não somos formados durante graduação, mestrado ou doutorado para adquirir essa habilidade. Ou eu estou enganado? Formalmente, nós não recebemos nenhum tipo de disciplina para lidar com isso. Claro que isso está mais relacionado à matemática aplicada ou à estatística, né? O matemático, digamos, clássico puro, como eu mencionei inicialmente, o foco dele é em problemas dentro da matemática. Então, existe essa certa liberdade para não ter essa necessidade dessa segunda habilidade. Mas ou para a matemática aplicada ou para o estatístico, eu acho que ela é fundamental. E antes de prosseguir, vamos falar um pouquinho agora sobre
o conhecimento matemático. Não sei se alguém... Quem conhece esse... É uma figura da internet, embaixo ali está o crédito. Alguém conhece esse mapa aí? Levanta a mão, quem conhece? Pouquíssimo, né? Legal, tá bom. É muito interessante que, na verdade, é um vídeo na internet e ele vai mostrando, até do ponto de vista histórico, como é que essas várias áreas da matemática apareceram, né? Então, a gente já vê inicialmente uma certa divisão clássica aqui entre a matemática pura e a matemática aplicada, que é outra maneira de ver a matemática aplicada. Pode ser vista simplesmente como é matemática, mas que trata de outras áreas, digamos, que tem uma proximidade maior com problemas aplicados. Você vê aí biomatemática, física matemática, análise numérica, otimização, etc., né? É uma divisão clássica. E no problema que eu vou mostrar aqui, e até pensando nessas três habilidades, nós vamos precisar um pouquinho de álgebra, um pouquinho de teoria dos grupos, um pouquinho de teoria dos grafos, um pouquinho de geometria, um pouquinho de otimização, análise numérica e de complexidade. Então, aí já dá para perceber a dificuldade de um problema real, do mundo real, não aquele problema aplicado teórico, né, que vive dentro da matemática aplicada, mas um problema real, ele realmente não respeita fronteiras. E se você quer atacar ou quer representá-lo como um modelo matemático, não existe regra. E o problema não vai dizer, eu só sou dessa área. O problema existe, você se vira para resolver, né? Aqui vai ser uma ilustração de que áreas da matemática eu vou utilizar para pensar nesse nosso problema, tá? E aqui também eu já falo de uma outra coisa que está relacionada à segunda habilidade, e nós não somos formados para dialogar com cientistas de outras áreas. Eu vou dar um exemplo bem prático. Aqui dentro do nosso instituto temos 3 departamentos, né? Existe pouquíssima interação entre professores de departamentos distintos. Como eu falei, vocês podem me questionar à vontade. E até dentro do próprio departamento. Por quê? Bom, isso foi uma estrutura criada para a gente montar o mundo disciplinar. Teve sucesso, nós conseguimos avançar bastante, mas o que eu acho que a ciência do século XXI está precisando é que, de maneira nenhuma, não é acabar com o que foi construído, mas é de desenvolver ligações entre o que já foi construído. Como eu falei, um problema real não respeita a fronteira. Esse departamento é só da matemática pura, esse é só do aplicado, esse é só da estatística. O problema real não quer saber disso. E os problemas da atualidade estão pedindo que os cientistas comecem a se movimentar para tratar o problema real. O problema existe. E eu acho que é um dos grandes objetivos da ciência resolver problemas científicos. E a nossa estrutura de universidade hoje não é um problema do Brasil, é um problema mundial. Poucas instituições do mundo estão começando de fato a avançar nesse sentido. Mas já existem, tá? E eu vou dar um outro exemplo. Não é incomum nós termos aqui um aluno formado no nosso curso de matemática aplicada, o doutorado em matemática aplicada, saindo sem ter uma noção razoável das principais estruturas matemáticas. Não é incomum. Também não é incomum um aluno formado na matemática pura e sair com um diploma de matemático sem nunca ter ouvido falar na máquina de Turing ou em problemas de complexidade, tá? Isso é uma culpa nossa, e eu não diria como uma culpa, mas é porque o mundo está mudando muito rapidamente, os problemas estão se tornando mais complexos, e essa estrutura que já foi criada, a estrutura do século passado, precisa ser revista, né? Como eu falei, não é para destruir nada, mas sim para criar conexões entre esses vários ramos do conhecimento e essa estrutura já desenvolvida, né? Uma outra coisa importante é se a gente olhar um pouquinho a evolução da matemática. A matemática evolui, né? A maneira como a própria linguagem matemática que a gente tem hoje é uma coisa que não existia, por exemplo, lá com os gregos, né? E se a gente olhar um pouquinho, pensar um pouquinho sobre a história e a evolução da matemática, a gente podemos pensar no seguinte: antes dos gregos, a matemática estava relacionada com as contagens. Depois veio o estudo das formas, com a geometria, dos gregos, e depois uma grande revolução com Newton e o Leibniz, com a ciência da mudança,
E, atualmente, uma das maneiras de definir matemática é dizer que é a ciência dos padrões. Tá? É uma maneira moderna de pensar isso. E, pensando que houve essa evolução, é claro que vamos continuar evoluindo. Para onde é que nós estamos indo? E a questão, vocês estão começando ou no meio da formação de vocês ainda vão ver muito mais mudança que nós estamos vendo hoje. Então, será se a formação que vocês estão adquirindo aqui vai ser suficiente para encarar uma vida profissional, encarar 50 anos aí de trabalho? Bom, uma questão para vocês pensarem, né? Uma outra coisa importante que eu queria ter escutado quando eu estava na posição de vocês, e eu me sinto muito à vontade para falar isso, que eu me sinto, digamos, próximo da metade da minha carreira. Então, eu estou mais próximo de vocês do que dos professores sênior, né? Uma coisa que vocês têm que constantemente pensar é qual é o talento de vocês. Cada um tem um talento. Aqueles que têm o talento genial da matemática pura, digamos, eu diria que não tem que se preocupar muito. Mas, digamos, aquele que tem o talento genial. Eu não tenho esse talento. Talvez por isso é que o tipo de trabalho que eu desenvolvo está relacionado a tentar ligar a matemática com um problema real. Mas é fundamental que cada um descubra. Não deixem outras pessoas, ou colegas, ou professores, ditarem qual é o talento de vocês. Vocês é que têm que descobrir. Em função desse talento, tentem desenhar a vida profissional e o futuro de vocês, né? Então é uma coisa fundamental pensar qual é o talento de vocês, tá bom? E antes de começar de fato aí deixar desse blá blá blá, vou citar aqui um filósofo americano que estuda muito matemática. Pode colocar aquela figura daquele livro. Ele se chama David Berlinski. Aí tem um livro muito interessante em português. É isso aqui. Alguém conhece esse livro? O título se chama O Advento do Algoritmo. Bom, ele é um filósofo americano formado em Princeton, tem 70 e tantos anos, hoje já está aposentado. E ele diz que existem dois grandes conceitos. Quando falo grandes, gigantescos conceitos da matemática inventados durante a história da matemática até agora. Quando eu falo grandes, naquele mapa que eu mostrei, existem grandes momentos e grandes conceitos, mas ele destaca dois gigantes. O primeiro é o cálculo, inventado pelo Newton e pelo Leibniz. E o segundo, alguém chutaria qual é? É um conceito mais moderno. Ele destaca dois gigantes. O primeiro é o cálculo. Alguém chutaria qual é o segundo? Não? Bom, é o título aí, é o algoritmo, o conceito de algoritmo. Matematicamente, o algoritmo a ideia do algoritmo é muito antiga, mas matematicamente, a definição precisa de um algoritmo foi dada apenas no começo do século XX, pelo Alan Turing. E a partir desse conceito é que a vida moderna aconteceu. Na verdade, esse autor, ele diz duas frases que eu acho genial e muito profundas. É o seguinte: o cálculo tornou a ciência moderna possível e o algoritmo tornou possível o mundo moderno. Pense um pouquinho depois nisso. Se vocês prestarem atenção no mundo digital que a gente vive hoje, é consequência desse conceito matemático, inventado pelo matemático inglês Alan Turing. Tem um filme muito legal sobre o Turing. Alguém viu esse filme? Alan Turing? Muito legal, vale a pena. Bom, eu acho que com isso agora a gente pode começar de verdade a palestra, tá bom? Essas reflexões foram para, como eu falei, dada a importância de estar aqui, eu queria dividir com vocês essas reflexões, tá bom? Quem quer falar alguma coisa aí sobre o que eu falei? Discordar, concordar, comentário adicional? Esse ar-condicionado não está funcionando não, né? Tem que falar para os dois diretores, né? Eu coloquei no mínimo aqui, está no mínimo. Eu vou desligar e desligar para ver. Vamos ver se melhora. Está se abanando, está no mínimo, né? Vamos lá. Nenhuma dúvida, questionamento? Perfeito. Então vamos seguir. O problema
O problema que eu mencionei, que está relacionado à indústria farmacêutica, eu falei, é um problema geométrico de encaixe, né? Então, isso está relacionado ao cálculo de estrutura 3D de moléculas, em particular de moléculas de proteínas. Certo? Eu quero calcular a estrutura 3D de uma molécula de proteína. Esse é o problema. Existem, essencialmente, dois grandes procedimentos físicos, experimentais, para calcular a estrutura 3D de proteínas. Um deles é a cristalografia de raio-x. E para fazer isso, você pega a proteína, tem que tirar a água, e uma vez que esse procedimento é feito com sucesso, cada posição do átomo é calculada. Feito. O outro procedimento é usar técnicas de ressonância magnética nuclear. Só que nesse procedimento eu não obtenho a posição de cada átomo. Eu obtenho apenas distâncias entre átomos próximos. E aí eu tenho um problema inverso. Eu tenho algumas distâncias, pense como um problema geométrico. Eu tenho algumas distâncias entre os átomos e eu quero saber onde é que estão os átomos. Esse é o problema que eu trabalho. Fácil de definir, né? Está claro? O problema direto é fácil. Eu tenho uma estrutura, se eu tenho uma figura geométrica, você me dá todas as posições dos pontos, eu calculo trivialmente todas as distâncias. Mas o problema inverso é diferente. Eu dou agora apenas um subconjunto das distâncias e quero saber onde é que estão os pontos. É interessante que se eu tenho todas as distâncias, é possível, em tempo linear, resolver o problema inverso. Mas quando eu tenho apenas um subconjunto, é um problema complicado. Esse é o problema matemático. Quando é possível usar a primeira técnica, cristalografia de raio-x, ótimo, o problema está resolvido. Mas nem sempre é possível remover a água da proteína e a estrutura se manter. Então, nem todas as proteínas são cristalizáveis. Nesse segundo caso é que aparece essa técnica, a técnica de ressonância magnética nuclear. Bom, é uma técnica física super sofisticada, e para vocês terem uma ideia da importância dessa técnica, o químico Wurtrich, um suíço, ele adaptou essa técnica para o cálculo de estrutura 3D de proteínas. Com isso, ele ganhou simplesmente um Nobel de Química, se eu não me engano, dos anos 2000. É um procedimento super sofisticado. Só que esse procedimento, como eu falei, ele dá distâncias. E aí aparece o problema matemático computacional. Como é que eu uso a informação da distância para saber onde é que cada átomo está? Tudo bem? Esse é o nosso problema. E existe uma área da matemática, uma sub-área da matemática, chamada geometria de distâncias. O próprio nome explica o que ela faz, que é, digamos, a teoria inicial que a gente utilizou para representar, para modelar esse problema. E o problema fica facilmente modelado como o problema da geometria de distâncias, o DGP. Tá? E eu vou definir em seguida, simplesmente formalizar o que eu acabei de falar. Antes de falar sobre isso, eu falei rapidamente sobre proteínas, mas vocês lembram, né? Proteínas, a gente estuda lá no ensino médio, são as moléculas fundamentais da vida. Qualquer ser vivo funciona por conta das proteínas. E o funcionamento das proteínas é baseado nos encaixes. Uma proteína se encaixa com a outra, que se encaixa com a outra, e aí a vida funciona. Tá? Só para lembrar rapidamente por que estudar a estrutura de proteína é uma coisa importante, né? De novo, me perguntem à vontade, tá? Vamos então à formalização do problema matemático, um problema inverso. Tenho distâncias, quero calcular quais são os pontos associados. Eis aqui a definição formal do problema. Repare que talvez o único conceito matemático que não seja trivial para vocês é o conceito de grafo. Quem não sabe o que é um grafo, não é grafo, grafo. Repare, se você disser que não sabe, eu vou correr. O grafo talvez se parece com uma estrutura de grupos muito simples e muito potente. É simplesmente, o grafo é definido por dois conjuntos, que eu estou chamando de grafo G. Esse V é um conjunto de objetos quaisquer, vou considerar que é um conjunto finito, e o conjunto E é simplesmente você selecionar alguns pares do conjunto V. Só isso. Isso é um grafo. Podemos pensar uma representação visual do grafo como assim. Esses são os elementos de V. Tá? São os objetos de V. E eu vou selecionar, eu vou representar alguns pares simplesmente fazendo essa conexão.
Pronto, é um grafo. Isso é um grafo. Aí, a pergunta para quem não está habituado com grafo, bom, para que isso serve? Isso tem sentido, né? Parece uma coisa trivial, mas existe toda uma riqueza. Você vê que naquele mapa estava marcado lá, teoria dos grafos, né? É uma área super importante da matemática, uma riqueza matemática gigantesca e com potencial de aplicações maior ainda. Pra vocês terem uma ideia, a Amazon, o que está por trás da parte computacional, ou boa parte do que está por trás da parte computacional de empresas como a Amazon, a Google, é manipulação de grafos, tá? Então, o que é o nosso problema? O nosso problema é o seguinte, bom, eu vou representar uma instância do meu problema como um grafo, onde cada vértice vai estar associado a um átomo, e se eu tiver a distância entre dois átomos, eu tenho uma aresta. Esse é o meu grafo. No nosso caso, como essa conexão é aresta, está associada a uma distância, eu vou ter uma função peso aqui, ó. Para cada aresta do grafo, eu vou imaginar que tem um valor que está associado à distância. Pensando no nosso problema, é a distância dos átomos. Certo? E qual é o problema? Repare, grafo é um objeto abstrato, né? Vive no mundo da matemática. Eu quero associar todos os vértices do grafo a um ponto no R3, de tal maneira a satisfazer esse conjunto de equações. Repare o que é a variável aqui? Bom, aqui é a distância entre dois átomos, e eu quero saber onde é que estão esses dois átomos. Eu faço isso para cada par de átomos cuja distância é conhecida. Pronto, esse é o meu problema. Esse é o problema fundamental da geometria de distâncias. É claro que isso pode ser definido de maneira bem abstrata, onde aqui pode ser qualquer espaço maluco, não precisa nem ser o R3, pode ser o Rn ou espaços mais complicados. E essa norma aqui é a norma euclidiana, mas pode ser qualquer outra norma. Por exemplo, em problemas de astronomia, o espaço euclidiano não é o ideal para você pensar nas estrelas, né? Existe um problema em astronomia que é possível você detectar distâncias entre estrelas. Você quer saber onde é que estão as estrelas. E existe uma parte mais complicada, que essa é a versão estática do problema. As estrelas se movem, né? Então você tem que resolver dizer onde é que estão as estrelas e imaginar que a coisa está mudando com o tempo. Tá bom? Existem outros problemas também de geometria de distâncias, além desse relacionado à astronomia, em robótica e em localização de redes de sensores e assim por diante. Vários problemas. Vamos focar aqui no cálculo da estrutura molecular. Então, o nosso problema matematicamente é isso. Eu tenho um grafo, que é a minha representação do problema, e eu quero fazer uma imersão desse grafo no R3, de tal maneira a obedecer essas equações. Mais fácil impossível, certo? Meu problema é resolver essas equações aqui. Aí você diria, bom, resolver essas equações, por que você está preocupado com isso? Não é um problema fácil. Se eu levar o quadrado dos dois lados, eu tenho um sistema de equações quadráticas, né? Certo? Fácil ou não de resolver? É só colocar na matemática aí no meio e resolve, né? Se vocês fizerem essa experiência, com um conjunto pequeno de equações, não dá para resolver. E essa resposta de não dá para resolver, de certa forma, está relacionado a um ponto daquele mapa que eu mencionei, que fala sobre classes de complexidade, né? Qualquer problema matemático é importante quem sabe qual é a classe de complexidade do problema. Isso está relacionado a tentar saber, antes de resolver o problema, se o problema é difícil ou fácil. Ouviram falar naquele um dos 7 problemas do milênio da matemática? Essa questão se P é igual, vou voltar rapidinho aqui, ó. Aqui. P igual a NP, ó, ou P diferente de NP, né? É um dos grandes problemas aí, um dos sete problemas do milênio, né? Essencialmente, o que isso está perguntando é se de fato existem problemas difíceis, né? A prática nos diz que sim, mas isso não está provado ainda. E a maioria dos teóricos da computação acredita que de fato existe, ou seja, o P é diferente de NP. Isso significa que existem problemas onde não é possível encontrar um método eficiente ou um método de complexidade polinomial para resolver o problema. Tá certo? Vamos supor aqui que P é diferente de NP. As coisas ficam mais claras. Então, alguns resultados teóricos sobre o nosso problema. Bom, primeiro sobre a classe de complexidade. É um problema NP difícil. Isso significa que, se P for diferente de NP, não existe um método eficiente ou um método polinomial para resolver o problema. Não existe, não adianta procurar. E daí aparece a importância de conhecer a complexidade do problema.
se a sua tese, eu vou apostar, eu quero encontrar na minha tese um método eficiente para resolver tal problema. Mas se você souber antes qual é a classe de complexidade, se for um problema bem difícil, não adianta você procurar se você não vai achar. Então, se você não souber que existe isso, você pode estar, ou se o seu orientador não souber, pode estar perdendo tempo. Então, aí a importância de fazer essa mistura das áreas do conhecimento da matemática. Outra coisa interessante é sobre a quantidade de soluções. Repara que está faltando, não pode ser um infinito enumerável, não pode ser. Isso é um resultado bastante não trivial e vem de geometria algébrica. Esse é o nosso espaço de soluções, né, onde o N é a quantidade de átomos. E aqui são duas abordagens de como resolver o problema. Essa é a maneira clássica de resolver o problema, é transformar aquele problema, resolver aquelas equações quadráticas, como um problema de otimização. Olha que o nosso problema é esse, ó, resolver um sistema de equações, né? De equações quadráticas. O que aquela abordagem está fazendo? Simplesmente pegando todas as equações, colocando uma única função, eu quero minimizar a função. Pronto. Resolver aquele problema é encontrar um ponto do R3N que dá o valor mínimo. Aqui é fácil saber qual é o valor mínimo, né? É zero, quando todas as equações são resolvidas. Então eu quero achar qual é o ponto que dá zero nessa função. Qual é o problema? Não precisa acender a luz não, tá? Aqui é só mais um desenho, acho que dá para enxergar. O problema é que em uma dimensão, só para ilustrar, a função tem mais ou menos essa cara aqui, ó. Eu quero achar pelo menos um dos mínimos globais. Dá para se demonstrar que a quantidade de mínimos globais e mínimos locais cresce exponencialmente com o tamanho do problema, e nós sabemos que não existe um método eficiente para encontrar o mínimo global, ou seja, para achar um desses pontos aqui. Isso é uma maneira de certa forma, entender por que a classe de esse é um problema NP difícil, tá? É um problema de encontrar mínimo global numa função não convexa. Bom, essa é a abordagem clássica. Repare que nessa abordagem, praticamente se esquece o grafo que representa o problema. O que a gente está fazendo, com alguns anos, e obtendo alguns resultados, é olhar para o grafo que define o problema. Repare que nessa abordagem, o grafo desaparece. O que está em jogo aqui só são aquelas equações que definem o problema. Mas o problema digamos, são as equações que eu quero resolver, mas a definição do problema é tudo isso, né? Então, o que a gente está fazendo em termos de pesquisa é olhar para o grafo que representa o problema para ver que informações podem ser obtidas para ajudar a resolver de fato o problema. Essa é a ideia da abordagem combinatória. Tá? Então, é explorar a estrutura do grafo. Eu tinha dito lá no começo sobre aquelas três habilidades, né? Conhecimento matemático, a capacidade e a disposição de conversar com cientistas de outras áreas e o desenvolvimento de métodos computacionais. Bom, eu falei um pouquinho sobre a parte matemática, sobre a parte que define o problema. Vou falar um pouquinho sobre o problema em si, tá certo? Sobre o que a gente quer é calcular a estrutura 3D de proteínas, né? Então, vou falar um pouquinho sobre as proteínas. Notem que aqui, ó, não é exatamente o grafo, porque eu tenho mais informações. Bom, note que existe uma repetição aqui de átomos. Aqui é o átomo de nitrogênio e 2 átomos de carbono. E aqui acontece a repetição, NCalC, NCalC, e assim por diante, né? Então existe essa repetição. Esse bloco aqui são moléculas menores chamadas de aminoácidos, não sei se vocês lembram lá do ensino médio. Toda proteína de qualquer sistema vivo é uma combinação de 20 aminoácidos. Então, muda a sequência e muda a quantidade. De certa forma, você pode pensar que essa explosão combinatória explica a diversidade da vida, né? Certo? E os aminoácidos são obtidos das proteínas que a gente come, quando a gente come carne, né? Na digestão, essas proteínas são quebradas, os aminoácidos ficam livres. Lá dentro da célula, o nosso código genético manda produzir uma determinada proteína, seguindo uma ordem específica, de uma maneira super genérica. Tá certo? É assim que a coisa funciona. E olhando para a proteína, quando a gente quer determinar a estrutura de uma proteína, nós já temos uma opção de informação que deve ser levada em conta. Por exemplo, eu sei quais são todos os átomos que compõem a proteína que eu quero calcular a estrutura. E eu sei quem está ligado com quem. Então, nesse desenho aqui é interessante porque, ó,
por essa haste, eu estou representando que os dois átomos estão ligados covalentemente. Significa que eu tenho essa distância. Então, já é uma informação para o meu gráfico, eu tenho essa aresta. E eu também sei o seguinte, da geometria das proteínas. Quando 3 átomos estão ligados covalentemente, esse ângulo aqui, esse ângulo plano, também é conhecido a priori. Significa que essa distância daqui para cá eu também tenho. Então, são mais arestas para o meu gráfico. Quanto mais arestas, mais informação eu tenho, mais fácil fica resolver o problema. Se eu tiver um gráfico completo, significa com todas as distâncias, o problema é facilmente solucionado. Só que eu tinha dito que eu não tenho todas as distâncias. É aí que traz a dificuldade para o problema. O fato de faltarem distâncias. Certo? Então, a ideia é o seguinte, ó. Na abordagem combinatória, o que é feito? Eu tento lá no espaço R3N, né? Abordagem combinatória, eu tento chutar uma estrutura inicial para todas as posições, e aí o método, gerar um algoritmo de otimização, ele vai fazendo alterações em toda a estrutura até tentar achar o ótimo global. Essa é a ideia genérica dos métodos contínuos. Na abordagem combinatória é diferente. O que a gente vai fazer é tentar encontrar a posição átomo por átomo. Certo? Então, pensando nisso, o que a gente pode fazer inicialmente? Ó? Claro que, se eu tenho uma determinada estrutura, eu posso fazer rotações, translações e obter estruturas diferentes, né? Mas são congruentes. Então, para evitar isso, o que eu vou fazer? Eu vou fixar um sistema de coordenadas. Note que eu posso pensar numa ordem aqui das proteínas. Esse começo aqui é diferente desse final. Então, vamos pensar da esquerda para a direita. Vamos pensar nesses 4 primeiros átomos aqui, ó. Esses 2 de hidrogênio e esses 2 átomos. Repare que, para esses 4 átomos, eu tenho todas as distâncias, né? Se eu tenho todas as distâncias, eu consigo fixar esses 4 átomos do R3. Eu fixo. Isso impede gerar soluções idênticas ou congruentes via rotações e translações. Então, vamos fixar esses quatro átomos iniciais, é fácil. Vamos pegar um próximo. Vamos pegar no hidrogênio. Uma coisa que eu falei rapidamente no começo é o seguinte. Então, eu já tenho informações iniciais que vêm da geometria de proteínas, como as ligações covalentes e os ângulos planos, e eu tenho distâncias extras que vêm da ressonância magnética nuclear. A proteína é uma coisa enrolada, e quando os átomos de hidrogênio estão próximos o suficientes, essa informação, essa distância é detectada pelo experimento de ressonância magnética nuclear. Então, vamos imaginar que esses 3 hidrogênios aqui estão próximos o suficiente para a máquina, para a distância entre eles ser detectada. Certo? Então, o que eu tenho? Esses 4 átomos aqui estão fixos, e eu vou tentar fixar esse átomo de hidrogênio. O que eu tenho para fixar? Eu tenho a distância daqui para cá, e entre os 2 hidrogênios. Estou nessa situação geométrica aqui, ó. Em preto eu tenho os 4 átomos já posicionados, e eu quero posicionar o átomo em azul. O que eu tenho? Tenho a distância para os 4 átomos já posicionados. Bom, é um problema geométrico trivial, né? Algebricamente, aqui as equações, eu posso levar ao quadrado os 2 lados, posso escolher uma das equações e subtrair todas as outras equações dessa fixada, vai eliminar o termo quadrático e obtenho o velho ax igual a b no sistema linear. Se eu supuser que esses 4 átomos já posicionados não estão em nenhum plano, meu sistema tem solução única. A minha matriz associada tem inversa. Então, nessa situação, calcular a posição desse átomo, conhecida as 4 anteriores e com essa hipótese, fácil. Uma observação interessante. Se for possível definir uma ordem aqui nos átomos da proteína, de tal maneira que essa situação acontece, o problema está resolvido, né? Vou resolvendo átomo a átomo de maneira trivial. Resolvo um sistema x igual a b 3×3, com a inversa. Bom, mas já sabemos que o problema é difícil, isso não deve acontecer, e não acontece de verdade. Certo? Essa é a situação ideal. Eu querer calcular a posição de um determinado átomo e conhecer a distância para 4 outros. Né? Mas vamos seguir em frente. Sejamos otimistas. Então, esses 4 átomos e mais esse átomo de hidrogênio já foi posicionado. Vamos tentar posicionar agora esse carbono aqui. Ó. Quais são as distâncias que eu tenho? Eu tenho do carbono para cá, uma distância, daqui para cá 2 e daqui para cá 3. 3 distâncias. Para a coisa ficar fácil, eu preciso de 4, né? Mas com 3 distâncias,
que acontece aqui? Digamos que está faltando essa distância aqui, eu estou nessa situação agora. Então, uma dessas equações vai embora, o que eu obtenho? Bom, dá para manipular essas equações e obter duas soluções. Tudo bem, melhor que nada. Tem duas possibilidades para esse átomo de carbono. Certo? Eu vou dar agora uma interpretação geométrica para esse problema que nós abordamos aqui de maneira algébrica, né? Geometricamente, nesse caso ideal, o que eu tenho aí geometricamente? Geometricamente, o que eu estou fazendo aí? Resolvendo esse ponto em azul, sabendo que eu tenho 4 pontos aí, 3 fixos, com as distâncias conhecidas. Tem uma interseção de 4 esferas. Concorda? A primeira esfera está centrada aqui com esse raio, e assim por diante. Então, é uma interseção de 4 esferas. Se o problema tem solução, nesse caso, a interseção das 4 esferas vai me dar um ponto. É o que a resolução desse sistema vai gerar, um ponto. Se eu eliminar uma dessas distâncias, que é o nosso caso aqui, estamos tentando fixar esse átomo de carbono. Eu não vou ter mais não terei mais 4 esferas, terei 3 esferas. Interseção de 3 esferas dá 2 pontos, né? Que é o que eu disse que daria para manipular esse sistema e obter os 2 pontos. Então, a interseção de 3 esferas dá 2 pontos. Lembra que eu falei aqui há pouco? E disse que o número de soluções ou é finito ou é não enumerável. Aqui é só para exemplificar. Com 4 esferas, eu tenho apenas um ponto. Com 3 esferas, eu tenho 2 pontos. Se eu não tiver essas duas esferas, só sobrar essas duas, interseção de 2 esferas dá um círculo. Virei o salto do enumerável por não enumerável, do finito enumerável por não enumerável. É só uma maneira de explicar ou de exemplificar esse resultado teórico. O número de soluções ou é finito ou infinito não enumerável. Aí é só para ilustrar. Vira um salto aí de 1, 2 para todo o círculo, né? Bom, aqui já dá para a gente montar o nosso primeiro teorema, né? Imaginando que é possível inventar essa ordem e tendo essa situação aqui. É assim que a gente faz matemática aplicada. Bom, façamos o nosso primeiro teorema. Talvez no primeiro teorema as hipóteses serão muito fortes, mas com as hipóteses a gente obtém consequências, a gente começa a raciocinar e tentando diminuir o peso aí das hipóteses. Então, o nosso primeiro teorema é o seguinte, agora voltando para a parte matemática. Dado o meu grafo, se existir uma ordem nos vértices, ou pensando no nosso problema, se existir uma ordem envolvendo os átomos da proteína, de tal maneira que eu posso fixar os 3 primeiros átomos, para evitar soluções via rotações e translações, e fixar o meu sistema de coordenadas. E se eu assumir que a partir do 4º átomo, essas arestas forem conhecidas, ou geometricamente, eu estou imaginando que eu tenho pelo menos as 3 esferas. Sempre eu teria as 3 esferas, pelo menos. Se eu tiver 4, é a situação ideal. Estou assumindo aqui que eu tenho pelo menos as 3 esferas. Eu quero posicionar o vértice VI e estou imaginando que ele está conectado a 3 anteriores, já posicionados. E essa hipótese aqui é uma hipótese técnica que quando nós tentamos descrever matematica um problema, aí aparece uma das grandes vantagens da matemática, que é a precisão, né? Para a gente obter os resultados, a gente precisa definir precisamente todos os detalhes do problema. E essa hipótese está dizendo o seguinte: bom, a desigualdade triangular deve ser satisfeita, obviamente, mas de maneira estrita. Estrita. Por quê? Porque se eu tiver igualdade, isso vai significar que 3 átomos consecutivos eles estarão alinhados. Se eles estiverem alinhados, é como se eu não tivesse as 3 esferas, é como se eu tivesse só 2. E a interseção vai dar um círculo, e não 2 pontos. Então, é uma hipótese técnica para a gente garantir essa finitude do espaço de busca. Tá? E aí a pergunta natural, bom, mas essa hipótese é uma hipótese realística? Isso significa que eu estou querendo dizer que, dados 3 átomos conectados, o ângulo entre eles não é 180. Isso, felizmente, de fato acontece. Nós não temos uma
numa proteína, 3 átomos ligados, onde o ângulo é 180. Não é. Então é a hipótese realística. Tá? Bom, com essas hipóteses, o que nós obtemos? Bom, o que a gente já sabia, o espaço de soluções é finito, é o que a gente quer, com abordagem combinatória. O espaço de busca, além de ser finito, ele tem uma estrutura muito especial, ele vai ser representado como uma árvore binária. Como já deu para perceber, né, eu vou ter pelo menos a interseção de 2 esferas, vai estar 2 pontos, fixo 1, então vai aparecer uma árvore binária, e nós podemos explorar essa árvore binária com um método que a gente batizou de Branch and Prune para tentar encontrar uma solução. Aqui um exemplo. Vamos lá, um exemplo. Bom, então, quando o nosso DGP, o Distance Geometry Problem, nosso problema, né? Nós acrescentamos uma ordem nos vértices, satisfazendo aquelas hipóteses, e batizou de um novo problema de DMDGP. O M é de molécula, estamos focando nesse problema, e esse discretizable é porque o espaço de busca agora se tornou finito. Agora o nosso problema, ao invés de ser o DGP, é o DMDGP. Certo? Significa que eu tenho uma ordem com aquelas propriedades. Aqui é um exemplo pequeno. Aqui é como se fosse uma fotografia do método, do Branch and Prune. Ele varreu todo o espaço de busca e encontrou as soluções. Cada solução está associada a um caminho. Aqui é um problema bem pequeno, né? Com 11 vértices ou 11 átomos. Então, quando eu consigo explorar a árvore e chegar até o final, eu achei um mínimo global. Repare que isso aqui, usando métodos contínuos, é muito difícil você garantir que um mínimo global, uma função não convexa, é encontrado. Aqui, é possível. É claro que tem um tempo disponível e um bom computador. Né? Mas, teoricamente, cada caminho encontrado, do começo até o final, está associado a um mínimo global. Então, além de nós encontrarmos um mínimo global, você pode percorrer toda a árvore. É claro, se a árvore for muito grande, você vai ter que parar em algum instante, mas potencialmente você pode percorrer toda a árvore e encontrar todas as soluções matemáticas para o problema. Isso pode ser interessante, que você pode dizer para o químico, essas são todas as soluções matemáticas. Ele pode escolher qual de fato é a solução, usando uma informação físico-química, qual é a informação que de fato, qual é a estrutura que de fato está associada à solução do problema. Mas olha a vantagem, eu apresento todas as soluções matemáticas com essa abordagem. Tá? E olha o que foi feito aqui. Bom, por hipótese, nós sabemos que nós temos sempre as 3 esferas dando 2 pontos. Então, essa é a ideia do branch, né? Sempre eu tenho 2 pontos. Eu fixo aqui, digamos, vamos imaginar que a busca é feita da esquerda para a direita. Então, eu tenho os 3 primeiros átomos fixados inicialmente para determinar o meu sistema de referência. Tenho 2 posições para o quarto, vou escolher sempre o da esquerda, mais 2 posições para o quinto, assim por diante. Nessa posição, olha o que aconteceu. Eu sempre tenho 2 possibilidades, nesse caso aqui, para o átomo 8. Mas nesse caso, eu tenho informação a mais. Em termos geométricos, eu tenho uma esfera adicional. Aqui embaixo eu estou dizendo quais são as informações a mais, que depende de cada problema. Depende da maneira como a proteína está enrolada. Então aqui está dizendo o seguinte, ó, o átomo 8 está conectado com 4. Eu tenho a distância. Por hipótese, nós temos sempre as 3 esferas. Então, na minha ordem, por hipótese, o 8 está conectado com 6, com 7, com 6 e com 5, me dando as 3 esferas, dando os 2 pontos. Mas, nesse caso, é como se o quarto átomo estivesse próximo do oitavo e a distância é detectada pelo experimento. Geometricamente, significa que eu tenho 4 esferas. 4 esferas dá apenas um ponto. Aconteceu um branch aqui, é a parte de poda do algoritmo. O mesmo acontece até o final. Encontrei uma solução. Então aqui aparece também a outra ideia de quanto mais distâncias eu tiver, mais fácil é encontrar uma solução. Certo? Eu continuando o processo, eu encontro todas as outras soluções. É uma fotografia do que o método fez varrendo o espaço de busca do meu problema. Né? Repare que existem simetrias aqui também. Né? Apenas recentemente a gente conseguiu demonstrar um fato que nós tínhamos observado empiricamente, é que a quantidade de soluções, além de ser par, é potência de 2. Só recentemente a gente conseguiu demonstrar, usando teoria de grupos, mais um pontinho lá do nosso mapa da matemática, que existem simetrias no problema. Então, nessa demonstração, além de a gente ter conseguido demonstrar de fato que a quantidade de soluções é potência de 2, apareceu uma outra consequência muito interessante, que é o seguinte, do ponto de vista computacional. Por conta dessas simetrias, basta você encontrar apenas uma solução por qualquer método para o seu procedimento
e todas as outras são encontradas linearmente usando essas simetrias. Essas simetrias estão relacionadas a você refletir parcialmente a estrutura. Certo? Reparem uma consequência que no início era apenas uma curiosidade. Por que a quantidade de soluções é potência de 2? Em termos computacionais, esse método, branch and pruning, e quando a proteína é suficientemente enrolada, em geral ela é enrolada, até existe um exemplo interessante, por que ter febre alta é uma coisa muito complicada? Qual o problema? Do ponto de vista químico. Alguém lembra lá do ensino médio? Degenera a proteína. O termo é, a proteína ela pode desnaturar. Significa que ela pode perder a estrutura que está associada à função. Então, a proteína ela vive cada estrutura de proteína vive numa temperatura ideal. Se você mexer na temperatura, ela pode perder a sua estrutura e aí vai causar algum problema. Né? Então, para estruturas enrolar, e ela se desenrola. Para proteínas enroladas o suficiente, esse método é muito eficiente e resolve instâncias da ordem de 10 mil átomos, que é uma proteína bem grande, 10 mil átomos, em questão de segundos. Então, muito mais eficiente do que um procedimento contínuo. Muito bem. E um dos segredos, por que esse método é tão rápido, é pelo seguinte. Na verdade, a gente não resolve esse sistema quadrático, a gente tem que resolver vários sistemas quadráticos durante o algoritmo. Ao invés de resolver esse sistema quadrático, nós passamos o problema para o R4 e fazemos uma multiplicação de matriz para evitar a resolução do sistema quadrático. De novo aqui mais uma sacada matemática, está relacionada àquela primeira habilidade do conhecimento matemático. A gente fez isso baseado em quê? Nas chamadas coordenadas homogêneas. Alguém já ouviu falar nas coordenadas homogêneas? Muito útil em computação gráfica. Também está relacionado à geometria projetiva. Bom, qual é a ideia? A ideia também está relacionada ao fato de eu ter aquela ordem, né? Relacionada ao nosso primeiro teorema, né? Então, essa ordem, além de permitir dar a estrutura de árvore binária para o nosso espaço de busca, permitir ter as simetrias, que significa que basta encontrar uma solução, ela ainda permite a substituição desse sistema quadrático para multiplicação de matrizes no R4. Por que a gente pode fazer isso? De novo, entendendo um pouquinho de geometria das proteínas. Existe outro sistema de coordenadas, chamada de coordenadas internas, diferentemente das coordenadas cartesianas, que é a maneira clássica, que é o seguinte, na nossa hipótese, lá do nosso teorema principal, para cada átomos consecutivos, nós temos todas as distâncias, não é isso? Essas distâncias aqui são dadas porque os átomos estão ligados, essa distância é dada porque eu sei esse ângulo, e eu estou supondo, por conta das 3 esferas, que essa distância a esse átomo é conhecida. Isso significa que esses valores aqui são dados a priori, antes de resolver o problema. As coordenadas internas, que é uma outra maneira de você representar a estrutura, é simplesmente você dar todos esses valores, todos esses ângulos e dar esse ângulo chamado ângulo de torção. Repare que aqui eu não tenho ângulo. Se eu tivesse ângulo, o problema estaria resolvido. Eu tenho só o cosseno. Bom, com essa informação, que é decorrente da nossa hipótese das ordens sobre os átomos, nós usamos essa ideia das coordenadas homogêneas e aí substituímos a resolução do sistema quadrático por multiplicação de matriz. É óbvio que não vai dar tempo de dar os detalhes, mas pelo menos vou dar a cara aqui da matriz para vocês terem um gostinho. Repare que é uma matriz 4x4. O que eu faço é passar todos os pontos para o R4 e eu fixo essa última dimensão igual a 1. O que isso significa? Isso significa resolver, quando eu tenho esses 3 pontos fixos, e eu quero determinar esse ponto, podemos imaginar que eu faço uma translação e 2 rotações. Então, digamos que esse ponto, ele começa aqui. Eu faço essa translação com o tamanho dessa aresta, uma primeira rotação, que é o ângulo plano, e uma segunda rotação associada a esse ângulo. Essas 3 operações, como eu estou no R4, eu represento como uma matriz. O que tem de esquisito aqui? Eu estou fazendo translação de maneira linear. Posso fazer isso?
Todo mundo sabe que a transformação linear leva o zero no zero. Aqui eu estou fazendo a translação de maneira linear. Tem uma coisa estranha aí. O que é? Bom, é óbvio que eu não vou aqui dizer que a álgebra linear está errada, né? O que eu estou fazendo? Eu fui para o R4, mas interessado no R3. Então, no R4, eu faço operações pensando no R3. Eu faço uma operação no R4 que corresponde a uma transformação linear, a uma translação no R3. No R4, eu posso fazer de maneira linear. Aqui é a matriz. Certo? Então, esse é um dos segredos por que o método é muito rápido. Bom, e aqui só um exemplo para a gente calcular os dois pontos. Ó. Então, ao invés de resolver aquele sistema quadrático, eu obtenho dois valores para o seno, mais ou menos aqui estão as duas possibilidades. E assim por diante. Muito bem. Naquele nosso primeiro teorema, a hipótese fundamental é, se existir uma ordem com tais propriedades, eu obtenho belas propriedades matemáticas. A finitude, a representação do espaço de busca como uma binária, as simetrias e essa substituição de resolução do sistema quadrático por uma simples multiplicação de matriz. Então, tudo está dependendo dessa ordem, né? Repare que apareceu como uma hipótese lá no teorema. Cadê a ordem, né? Cadê a ordem? Note o seguinte, ó. Quando eu falei dessa abordagem construindo ponto a ponto, nós fixamos esses 4 primeiros átomos, que é fácil. Esse átomo pode ser fixado porque nós temos as 4 esferas. Passamos para esse, eu tenho as 3 esferas, 2 possibilidades, tudo bem? Vamos pegar uma das possibilidades para esse átomo e vamos caminhar ou para cá ou para cá. Bom, se a gente for determinar o átomo de oxigênio, o que acontece? Eu tenho essa distância e essa. Só 2 esferas, dando um círculo de possibilidades. E se eu seguir por esse caminho, eu só tenho essa distância e essa, também só 2 esferas. Aí, é também o que acontece muito comum no mundo, quando você quer modelar um problema real. Toda a minha teoria foi por água abaixo. Muito bonita, cheia de resultado interessante. Mas aqui, cadê a minha ordem? Eu preciso dessa ordem para obter as propriedades, né? E nessa ordem, pelo menos eu tenho que ter sempre as 3 esferas para garantir a finitude. Agora, para cada uma dessas de 2 possibilidades aqui, se eu for para cá ou para cá, eu vou obter um círculo de possibilidades. Perdi a minha finitude. Ou você continua, ou senta e chora, ou vai refletir, né? Certo? Como a gente não quis perder essas boas propriedades da abordagem combinatória, o que você vai fazer? Quebrar a cabeça. Bom, esse seria o caminho natural. Mas será que não é possível inventar um outro caminho, né? Bom, foi o que a gente conseguiu. E eis aí a ordem esquisita. Note o seguinte, ó, quando nós estamos no carbono, eu nem sigo para cá nem para cá. Eu já sei que se optar por um desses 2 caminhos, eu perdi a minha finitude. O que tem de esquisito aí nessa ordem? Tem várias coisas esquisitas, mas tem uma esquisitice fundamental aí. Bom, a primeira esquisitice é que eu faço uma repetição, né? Repare, a ordem está indicada por esse número. Eu começo aqui, 2, 3, 4, 5, 6. Então, quando eu posicionei aqui o átomo de carbono, que eu já sei que existem 2 possibilidades. Isso, eu faço um retorno, né? Eu repito aqui, ó. Significa que eu vou calcular novamente o meu átomo já calculado. Bom, isso tem uma vantagem e uma desvantagem. A desvantagem é você está fazendo de novo uma coisa que já fez. Bom, tudo bem, é uma desvantagem. Mas como temos que considerar efeitos numéricos, eu posso recalcular o mesmo átomo usando outras informações. Posso ver se o erro está sob controle e continuo o meu processo. Seria uma maneira até de investigar se os erros estão sob controle. Então, parece uma vantagem a repetição. E a outra grande vantagem é que permite agora eu ter sempre as minhas 3 esferas. Salvei então, aquele meu teorema está válido. E essa ordem é válida para todas as proteínas. Todas as proteínas. A outra coisa esquisita é o seguinte, bom, muito bem, já expliquei que a repetição permite eu ter as 3 esferas. É lógico que uma das esferas vai ter raio zero, né? Aí, de novo, aqui aparece o raciocínio matemático. Não faz sentido físico-químico, mas matemático faz, não tem problema. Eu tenho a distância é zero. Eu tenho que ter.
Aparece uma outra coisa esquisita, que é esse salto aqui. Eu estou imaginando que eu tenho essa distância. Bom, até agora eu não falei por que eu tenho essa distância. Nem é uma distância entre dois hidrogênios, obtida pela ressonância, e nem é uma distância porque eu tenho um ângulo plano conhecido ou dois átomos ligados. Isso aqui vem do fato, de novo, aquele segundo item. Se você quer resolver um problema fora da matemática ou dentro da matemática, se estiver relacionado a um assunto que você não conhece, vai ter que conversar com quem conhece. Então aqui foi uma outra informação importante que veio de quem estuda dos químicos, né? Entender um pouco a estrutura das proteínas. Eu tinha falado que aqui é uma molécula menor, aminoácido, aqui é um outro aminoácido, e eles se juntam para formar uma proteína específica. Nessa junção, para que essa estrutura ligada seja estável, essa ligação aqui é muito forte. Muito forte, geometricamente, significa que não haverá rotação sobre ela. Isso dá uma informação fundamental. Significa que, como não existe rotação aqui, existe aqui e aqui. Significa que obtém um plano envolvendo esses átomos aqui, ó. Olha só se você enxerga aqui. Esses átomos aqui estão no mesmo plano. É chamado plano peptídico, associado à rigidez dessa conexão. Isso acontece em todos os aminoácidos. Se eu tenho um plano, eu tenho a opção de distâncias aí que eu devo levar em conta. Quanto mais distância, você lembra, quanto mais distância, melhor para mim. Então, essa distância aqui é dada a priori, por isso que ela apareceu aqui também. Então, o desenho dessa ordem juntou o espírito matemático, né, de pensar coisas que não estão presas à realidade, e o conhecimento do problema, certo? É uma das vantagens da matemática. Na matemática, a gente não precisa estar preso à realidade. Ou, se você preferir, não a realidade física, existe a realidade platônica ou matemática, pense como quiser, certo? É uma das vantagens. E dá para se demonstrar que nessa ordem, que vale para todas as proteínas... Eita, só tenho mais 10 minutos, né? Tenho 5. Quer me dar mais 5? Tem um coffee break, né? É possível demonstrar que todas as distâncias associadas a esses pares são números precisos, diferentes de zero. E para essas distâncias, que está associada à terceira esfera, podem acontecer 3 coisas. Eu posso fazer aquela repetição, que é uma esfera de raio zero, pode ser um número preciso ou pode ser um intervalo. Eu vou ilustrar aqui, ó. Nesse caso, por exemplo, me sigam aqui, ó, 12, 13 e 14. Então, é um caso onde a distância é zero. Agora, nesse caso aqui, ó, 15, 16, 17. Eu estou considerando essa distância, é um número preciso. Agora, nesse caso aqui, ó, 13, 14 e 15. Eu estou considerando a distância entre esses dois hidrogênios. A distância entre esses dois hidrogênios vem do experimento. Bom, aí, quem já enfrentou algum problema real e tem dados experimentais, sabe que aí entra a parte de estatística. Quem é da estatística dentro do braço? Tá bom, então aqui entra a parte de estatística. Aqui entra a parte de incerteza. Essas distâncias entre os átomos de hidrogênio são distâncias que vêm do experimento e eu não posso considerar que é um número preciso. Uma maneira que a gente está considerando, modelando essa incerteza, é representando essa distância como um intervalo. Por isso que eu estou dizendo que é um intervalo aqui. E, de fato, é o que o experimento me dá. E dá um valor mínimo e um valor máximo da distância. Então, a distância está nesse intervalo. Bom, de novo, estou naquela situação de sentar e chorar. Até agora está muito bonito, consegui a minha ordem que garante aquelas boas propriedades, mas aqueles bons resultados computacionais que eu mencionei, até com distâncias com 20 mil átomos, estou considerando apenas distâncias precisas. Bom, é assim que a coisa evolui. Inicialmente consideramos hipóteses mais simples e vamos complicando à medida que você vai se aproximando do problema. Rezando para que você não tenha, para que nem tudo se desmorone, né? Bom, então aqui o que significa isso aqui ser um intervalo? Lembra que na minha hipótese eu preciso de sempre 3 esferas e eu faço uma interseção dando 2 pontos. Nesse caso, com essa ordem, 2 das esferas terão sempre raios precisos. Tudo bem. Faço a interseção das 2 esferas, eu tenho um círculo. É onde eu tenho que tentar encontrar o próximo átomo. Mas com essa outra esfera, que pode ser um intervalo, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a interseção do círculo, que é o resultado da interseção de 2 esferas de raios precisos, com mais 2 esferas, né? Uma dentro da outra. Porque o raio é intervalar. É como se eu tivesse uma esfera dentro da outra. É como se eu tivesse uma casca esférica. Aí vamos ver como é que está o som de vocês e a visualização. Eu vou fazer agora a interseção no círculo com a casca esférica. O que vai dar? Se fosse um círculo com mais uma esfera, daria 2 pontos. Que é a minha situação ideal. Agora é o círculo com uma casca esférica. O que vai dar? 2 arcos. Muito bem.
2 arcos. E aí, a partir desse momento, é nesse ponto que nós estamos ainda com muita dificuldade na pesquisa. É onde está a pesquisa, né? Se eu fosse generalizar o que estamos fazendo até então, interseção de 3 esferas dá 2 pontos. Como vocês disseram, agora eu tenho 2 arcos, né? Qual seria a ideia natural? Bom, discretiza os arcos e toca para frente, seguindo a mesma abordagem. Tudo bem, é o que nós inicialmente fizemos. Então, significa, eu vou escolher um ponto aqui, escolhendo o ponto, eu posso manter a estratégia. Se eu tiver 3 esferas com raios precisos, vou obter 2 pontos, tudo bem, mas pode ser que aqui, uma das esferas tenha raio intervalar. Significa que eu vou ter mais 2 arcos. Olha o que aconteceu aqui. Para cada ponto escolhido, eu tenho 2 arcos. Vou discretizar de novo. Resultado, o espaço de busca, que já era grande, que já podia ser grande, ficou exponencialmente gigantesco. Qual é o resultado dessa abordagem? O que pode acontecer? Se a sua amostragem não for suficientemente refinada, não tem solução. Você explora toda a árvore de busca, não tem solução. Porque a solução foi perdida quando você fez a amostragem. Se você fizer uma amostra muito grande, você não termina. Vai demorar dias e o computador está tentando tentar encontrar uma solução e ainda não encontrou porque o espaço de busca é muito grande. E pode chegar até o final e não encontrar. E, de novo, a distância correta pode estar entre a amostra selecionada. Certo? Muito bem. E agora, tema de pesquisa, mais 5 minutinhos, tá bom? O que nós estamos fazendo é o seguinte. O que nós desejamos, a essência do nosso problema matemático é fazer interseção de esferas, não é isso? Mesmo com a incerteza incorporada, eu tenho uma casca esférica. São 2 esferas, né? Ou seja, o nosso problema se reduz, mesmo com a incerteza, a fazer interseção de esferas. E a ideia que a gente teve, na verdade foi um aluno de doutorado, durante o doutorado, o Rafael Alves, foi o seguinte: vamos tentar pensar na representação da esfera como um vetor, assim como foi feito anteriormente, quando nós passamos do R3 para o R4, a origem virou um vetor. A origem que era 000 virou 0001, de fato um vetor. O ponto pode pensar como um vetor, mas um vetor não nulo. Aí a pergunta natural é, será que é possível a esfera ser representada num espaço meio maluco como um vetor? Essa foi a pergunta. Para quê? Para poder manipular a esfera, que é o que a gente quer fazer, né? Bom, uma maneira de fazer isso é usar o modelo conforme. De novo, pensando no nosso conhecimento matemático. Se você nunca ouviu falar no modelo conforme, você nunca ia ter essa ideia. De fato, o modelo matemático, a cultura matemática. Quanto maior a sua cultura matemática, maior a chance de resolver problemas, né? Então, aquela pressa, para que serve isso? Bom, tem que ter cuidado porque a solução pode vir depois. Mas se você não tem o conhecimento... Então, o que a gente fez lá quando a gente passou do R3 para o R4? Imagine que aqui é o R3, o que a gente fez foi aumentar uma dimensão, e nós estamos interessados no R3. Então, no R4, a gente enxerga aqui essa cópia do R3, onde nessa cópia o 000 virou 0001. Essa é a ideia geométrica das coordenadas homogêneas. O que a gente quer fazer é o seguinte: já que a gente ganhou aqui a representação do ponto da origem como vetor não nulo, será que é possível imaginar uma representação da esfera como um vetor? Uma das maneiras de justificar isso é exigir o seguinte: é possível, usando esse modelo conforme. Uma das maneiras de justificar isso é pensar nesse espaço conforme, inventar um novo produto interno de tal maneira que codifica-se, aqui eu vou ser mais preciso, é que ele seja proporcional à distância euclidiana entre os pontos representados por x grande e y grande. Essa é uma das maneiras de justificar a busca por essa representação vetorial da esfera. Uma das maneiras, tá? Bom, qual é a consequência disso? É o seguinte: fazendo x igual a y, eu posso ter a representação de um vetor não nulo, cuja norma vai dar 0, né? Ou seja, eu posso ter vetores que não representam o vetor nulo e tem a norma 0. Isso não acontece com a nossa norma usual. Significa que eu vou perder a positividade do produto interno usual.
Bom, se você quer ganhar alguma perda vai acontecer. E é possível demonstrar que isso no R3 não é possível, no R4 também não. Qual é a sugestão? Aumentou a dimensão, vai para o R5. E no R5 é possível isso. Aqui, ó, obviamente não vou dar o detalhe, mas está aqui a maneira axiomática de você no R5. Então aqui é 1, é 2, é 3, é a nossa base canônica do R3, E0 é aquela dimensão a mais quando a gente passou do R3 para o R4, e eu estou chamando de E infinito a minha dimensão no espaço no R5. Tá? Perdendo a positividade do produto interno e mantendo todas as outras, eis aqui os axiomas, como a gente define esse novo produto. Qual é a consequência disso? Como eu tinha mostrado, imagine 2 pontos agora no R5 com esse produto interno, faço as contas, obtenho essa expressão. O que a gente quer agora é saber o seguinte: como é que a gente representa no R5 o ponto que a gente está interessado no R3? Olha, a gente já viu aqui que a norma do x, dx grande, que representa o elemento do R3, tem que ser 0. Então, se a gente fizer igualar isso aqui a 0, e esse x0 é a coordenada do E0. Vamos manter a homogeneidade que a gente fez lá do R3 para o R4. Vamos fazer x0 igual a 1. Isso vai me dar a coordenada da quinta dimensão, que é essa expressão aqui. Ó. Então, o nosso ponto no espaço conforme para representar um ponto do R3, o meu x aqui do R3, tem essa cara aqui. Repare que generaliza o que eu já tinha, né? Quando eu passei do R3 para o R4, eu tive essa representação, agora eu tenho essa. É assim que eu vou representar o meu ponto no R3. Não pode esquecer que eu estou interessado no R3. Aumentei o espaço para ganhar novas propriedades, mas eu estou interessado no R3. Na figura anterior, eu mostrei para vocês o R4 no R3, não foi? Vocês repararam. Vocês viram o R4, não viram? Está confirmando, hein? Está gravado. Agora eu vou mostrar para vocês o R5 no R2, tá? É isso. O R5 no R2. É isso aí. Para simplificar, estou imaginando o R3 como essa reta. Eu estou esquecendo a translação, que é o que eu fiz do R3 para o R4, só porque era mais fácil de enxergar. Qual é a moral da história aqui? Para você representar uma esfera como vetor, você tem que dobrar o espaço. Então eu aumentei mais uma dimensão, está aqui o infinito, e eu dobrei a cópia que eu tinha do R3 no R5. Aqui eu dobrei o espaço. Não dobrei tudo, não sei se vocês estão reconhecendo essa outra ideia aqui é a projeção estereográfica. Não dobrei tudo. Eu quero manter outras propriedades que a projeção estereográfica não tem. Tá? Mas acreditem ou não, agora vocês estão vendo o R5 no R2. Bom, quase concluindo, o que a gente consegue com isso? Ó, pegando agora 2 pontos no espaço conforme, que representam 2 pontos no R3, vou fazer as contas e, de fato, eu obtenho o que eu queria no início. Ó, um novo produto interno e codifica a distância euclidiana. Qual é a consequência disso? É que operações ortogonais com esse novo produto interno no R5, com esse produto interno, representam isometrias. Quando eu passei do R3 para o R4, eu ganhei a linearidade da translação, né? Agora eu ganhei, além da linearidade, a ortogonalidade com esse novo produto interno. Resumindo, e aqui finalmente o que eu tinha prometido, olha, fazendo algumas contas, nesse modelo conforme, eu consigo de fato fazer o que eu queria, representar vetorialmente uma esfera. Está aqui a equação da esfera. Ó. Esse é o centro da esfera, no modelo conforme, e está aqui o raio da esfera. Esse vetor aqui, no R5, né, com esse novo produto interno, representa a minha esfera. Uma equação muito mais simples, isso generaliza para o Rn, do que a nossa representação clássica. Né? E, na verdade, ponto, reta e plana, todos são vistos como círculos ou esfera. Ou seja, o círculo e a esfera se transformam em objetos primitivos no R5 com espaço conforme. E aí, para o que a gente fez agora? Representamos esferas como vetores, mas o que a gente quer é fazer interseção de esferas. E aí vai ficar para uma próxima palestra. Para a gente manipular as esferas, temos que enriquecer o R5. Já fizemos uma mudança, né? Definimos um novo produto interno. Mas para enriquecer esse R5, vamos dotar o R5 de uma álgebra de Clifford, que essencialmente significa definir um novo produto entre os vetores do R5,
que não é comutativo, mas é associativo e distributivo. De novo, voltando ao nosso mapa da matemática, se você nunca ouviu falar em álgebra de Clifford, essa ideia não ia aparecer, né? E o que isso dá como consequência? Aqui são os axiomas, mas eu vou definir principalmente as consequências. Quando eu pego o espaço conforme, defino esse novo produto, é um produto dentro desse espaço aumentado. Nós temos a representação de ponto, nós já vimos. Olha como é que uma reta é representada agora. Me dê apenas 2 pontos, passe lá para o modelo conforme e faça o produto. Esse produto aqui é um produto definido pelo produto geométrico que eu acabei de falar. É também, quem já viu a álgebra de Grassmann, é o produto de Grassmann. Aqui. Então, com esse novo produto, uma reta tem essa equação, a esfera nós já vimos, e para concluir, olhe como é que nós fazemos interseção de esferas. Basta pegar a representação de esferas que a gente já viu e usar e fazer esse produto externo ou produto de Grassmann. Então você me dá as duas esferas, que estão representadas agora vetorialmente, faz a interseção usando esse novo produto, você me dá o círculo. Tem mais uma esfera? Faz esse produto com a nova esfera, obtém os 2 pontos. Tem mais uma outra esfera? Produto externo com a nova esfera dá 1 ponto. E assim por diante. Para finalizar de verdade, qual é o ganho que a gente tem com essa, digamos, esse enriquecimento algébrico que a gente começou lá no R3? O que a gente acredita é que é possível usar agora a álgebra de Clifford no espaço conforme, é possível manter e integrar as duas abordagens. A abordagem clássica de resolver o problema de geometria de distância, que era uma abordagem contínua. Nós já vimos que para considerar as incertezas é importante, para considerar o arco, mas manter também a estrutura combinatória. A ideia para manter as simetrias e a possibilidade de você encontrar de fato soluções do problema. Então aqui só para ilustrar como é que essas duas ideias podem funcionar. Olha, e aí de fato eu acabo. Vamos imaginar que nós queremos posicionar o átomo 6. Para posicionar o átomo 6, nós precisamos de pelo menos 3 esferas. 2 esferas, usando aquela ordem esquisita, tem raios precisos. Essa aqui é a primeira esfera, fazendo a interseção com a segunda, deu esse círculo aqui de possibilidades. Com a interseção das 2 esferas. A terceira esfera, eu estou representando aqui como a esfera centrada no ponto 3. Nesse caso, ela tem precisão. Então, ao invés de dar 2 pontos, eu obtenho 2 arcos. Aqui é só uma maneira geométrica de enxergar o problema. Bom, com essa nova linguagem de álgebra de Clifford, é possível você descer na árvore sem fazer a amostragem. É possível parametrizar esses pontos desses arcos. Você desce na sua árvore e continua o procedimento. Se eu tiver uma esfera extra, nesse caso aqui está sendo representado pela esfera 2,6, que é uma informação que vem do experimento, também tem precisão. Se tem precisão, significa que eu tenho uma casca esférica. Se eu fizer a interseção aqui, o que vai dar? Por exemplo, esse tipo de coisa aqui. Olha aqui a parte agora integrada, a parte combinatória e a parte contínua. Com essa nova esfera, esse arco aqui foi embora, descartando, lembrando a ideia do método combinatório, eu descarto um dos pontos, e aqui houve uma redução do meu arco original. Esse aqui era o arco original, com a nova interseção, significa que os pontos que vão satisfazer todas essas restrições está contido aqui. Eu consigo também parametrizar essa região e seguir o procedimento de descida. Então aqui é só para ilustrar a possibilidade de integração da abordagem contínua com a abordagem combinatória. E aqui só são algumas referências. Quem quiser depois conversar, eu estou sempre à disposição. E alguns agradecimentos e obrigado. Bom, vamos agradecer novamente ao professor Carlini pela presença. E se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, para a gente seguir o cronograma, depois vocês chegam perto do Carlini, né, Carlini? Estou sempre à disposição, minha sala é 316. É isso aí. E vou chamar a Lisbeth, que vai fazer o sorteio dos livros agora. Oi, boa tarde. A gente contou 47 pessoas para fazer sorteio.
A gente vai sortear dois livros da SBMAC. Um é de cálculo variacional com computação simbólica e outro é métodos matemáticos para engenharia, de Edmundo Capelas, também da SBMAC. Vamos fazer o sorteio. 30. Quem no 30? Mayara Braz Tunes. O livro de cálculo variacional. Obrigada. Vamos para o seguinte. Número 42. A Tiane Pereira. Ah, que bom. Bom, gente, lembrando essa entrega do livro. Vamos fazer, lembrando que ao final da última palestra de cada dia sortearemos um aramate e nossa confraternização será na quinta-feira no Salsa com Ají a partir das 7 da noite. Convidamos a todos vocês para o Coffee Break e retornamos às 14 com a palestra da professora Aileen Fabreiras do UFBR.